Olá pessoal, professor Eric aqui, trazendo para vocês mais uma videoaula. Dessa vez a gente vai começar uma etapa nova do conteúdo do primeiro ano, tá? Porque até agora nós viemos estudando tudo a respeito de átomos. Estudamos quais são as estruturas dos átomos, né? Que ele é feito de prótons, nêutrons, elétrons, onde fica cada uma dessas partículas, como que a gente identifica quantas que tem de cada um, onde que o átomo fica na tabela periódica, qual que é seu raio, seu tamanho, se tem tendência de perder, de ganhar elétrons, certo? Então tudo isso a gente estudou a respeito dos átomos. Agora a gente vai começar a estudar a ligação química, porque a gente sabe que os átomos eles podem se combinar para formar novas substâncias, né? Desde o modelo de Dalton a gente sabe que, por exemplo, eu posso combinar dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio para formar água, tá? Por que que eles se combinam? Tá? Essa combinação é uma ligação química. Por que e como eles se combinam? É isso que a gente vai estudar agora, tá? Nessa imagem de introdução, eu mostrei algumas pedras, alguns minerais, tá? Que são compostos aí formados por vários átomos, e no caso desses minerais, são compostos em que os átomos fazem ligação iônica, que é o assunto da nossa aula de hoje. Bora lá! Primeira coisa, pessoal, os átomos, eles fazem ligação química porque eles buscam estabilidade, tá? Eles buscam uma situação em que eles tenham menos energia, digamos assim, entre aspas, uma situação mais confortável, tá? E o que significa uma situação mais confortável para um átomo? Bem, os gases nobres, tá? Que são os átomos que estão presentes aí no último grupo da tabela periódica, eles são átomos estáveis, tá? A gente sabe disso porque os gases nobres eles não fazem ligação, eles não precisam se combinar com outros átomos. Eles, digamos assim, estão satisfeitos por si próprios, tanto que a gente acha os gases nobres sozinhos na natureza, tá? Os gases nobres eles são estáveis. Os outros átomos, não. Então, qual que vai ser o objetivo dos outros átomos ao fazer ligação química? Justamente tentar ficar igual a um gás nobre, né? Ter o mesmo número de elétrons de um gás nobre. Os gases nobres, eles possuem 8 elétrons na última camada. Então, o objetivo da maioria dos elementos é ter 8 elétrons na última camada. Mas eu coloquei uma observação aqui, pessoal, porque existe um gás nobre chamado hélio, que possui 2 elétrons na última camada. E aí o que acontece no caso do hélio? Alguns elementos, os elementos que estão perto do hélio, eles não vão querer ficar com 8, eles vão querer ficar com 2, igual o hélio, tá? Então a maioria dos elementos eles querem ficar com 8, mas vai ter algumas exceções aí que querem ficar com 2. E aí, ó, graças a essa tentativa dos átomos serem igual aos gases nobres, a gente consegue montar algumas substâncias, como por exemplo o sal de cozinha, que é a combinação de um átomo de sódio com um átomo de cloro, certo? Eles se combinam então para formar o que a gente conhece como sal de cozinha. A água, talvez é uma das substâncias mais importantes, né, para o nosso planeta. É a combinação de 2 átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio. Gás carbônico, um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Ou, eventualmente, a gente vai formar até estruturas bem grandonas, como é o caso da glicose, tá? Que ela é formada aí por vários átomos. 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio, certo? Agora, pessoal, vamos então estudar os elementos, qual que é a tendência, qual que é o objetivo dos elementos representativos, tá? Que são aqueles que interessam para nós no ensino médio. Começando pelos metais alcalinos, o grupo 1. Essa primeira coluna aqui da tabela periódica, tá? Que você tem lítio, sódio, potássio, lembra que o hidrogênio não faz parte dela, tá? Pessoal, esses elementos aqui do grupo 1, eles são elementos que possuem um elétron na última camada, certo? Como eles possuem um elétron, para eles virar um gás nobre, tá? A maioria dos gases nobres tem 8, ele teria que ganhar muitos elétrons para ficar com 8. Não vale a pena. Entretanto, se ele perder um elétron, digamos aqui, ó, o sódio, se ele está aqui nesse quadradinho, no qual ele tem 11 elétrons. Se ele perder um,
ele ficaria igual ao neônio, que é o quadradinho anterior, que tem 10 elétrons. E aí ele ficaria igual a um gás nobre, né? Então, esses elementos que têm um elétron na última camada, a tendência deles vai ser exatamente de perder um elétron para virar um gás nobre. Lembrando que E- é a abreviatura para elétrons, certo? Os elementos da família 2, no caso aqui berílio, magnésio, cálcio, tananã, tá? Eles possuem 2 elétrons na última camada, os alcalinos terrosos. O caminho mais fácil para ele virar um gás nobre, né, não é ganhar elétrons, porque está longe dos 8. Tá? O caminho mais fácil é perder elétrons. Só que no caso deles, para que eles se transformem num gás nobre, eles vão precisar perder 2 elétrons. Certo? A gente vai pular então aqui os elementos do meio, que não interessa para nós no ensino médio. Partimos para o elemento do grupo 13, né, a família do boro. Tá? Os elementos do grupo 13 a gente já estudou que possuem 3 elétrons na última camada. E por terem 3 elétrons na última camada, a tendência deles é exatamente perder esses 3 elétrons. O grupo 14, grupo do carbono, tem 4 elétrons na última camada e aqui surge uma situação nova, tá? Esses elementos do grupo 14, eles estão, digamos assim, no meio do caminho. Eles podem perder 4 elétrons para virar um gás nobre, ou eles também podem ganhar 4 elétrons para ficar com 8 e também virar um gás nobre. Então, como eles estão no meio do caminho entre perder e ganhar, o que vai acontecer na família 14? Você vai ter alguns elementos que querem ganhar 4 elétrons, tá? E você vai ter alguns elementos que querem perder 4 elétrons. Então, a família 14 vai depender de cada caso para saber se quer ganhar ou perder. A família 15, família do nitrogênio, possui 5 elétrons na última camada, beleza? Para eles, pessoal, o caminho mais fácil passa a ser ganhar elétrons, né? Porque se eles têm 5 na última camada, o objetivo é ter 8, falta ganhar 3, né? E é muito mais fácil ganhar 3 para virar um gás nobre do que perder 5, tá? Então, os elementos da família 15, a tendência deles é ganhar 3 elétrons para ficar com 8. A família 16, que são os calcogênios, né? Oxigênio, enxofre, selênio, possuem 6 elétrons na última camada. Para a última camada ficar igual a de um gás nobre com 8, eles precisam, então, ganhar 2 elétrons. E aqui nós temos o meu parceiro que gosta de aparecer nas minhas aulas. Os halogênios, grupo 17, tá? 7 elétrons na última camada, eles são vizinhos aqui dos gases nobres, né? Então, para eles, basta o quê? Basta ganhar 1 elétron. Para finalizar, pessoal, os gases nobres eles estão satisfeitos, eles não querem nem ganhar nem perder, mas a gente tem um elemento perdido que é o hidrogênio. Lembra que o hidrogênio é um elemento que não tem família, tá? Ele é um elemento sozinho. O que acontece no caso do hidrogênio, pessoal? Ele tem um único elétron, tá? Ele tem um elétron na última camada, e para ele virar um gás nobre, ele não precisa perder elétron, até porque se ele perder ele fica sem nenhum, tá? O gás nobre mais perto do hidrogênio é o hélio. Então, o objetivo do hidrogênio é virar o hélio. Para isto, basta que ele ganhe um elétron, beleza? Então, a tendência do hidrogênio é de ganhar um elétron. Diferente, por exemplo, dos metais alcalinos, que tinha tendência de perder um elétron. Gravem bem essa tabela, tá? A gente vai usar ela o tempo todo daqui para frente. Pessoal, aqui nós temos uma tabela periódica colorida. Por quê? Uma divisão que a gente vai usar bastante é a divisão entre metais e ametais, tá? No caso dessa tabela periódica aqui, os metais são os elementos que estão de amarelo, tá? E os não metais ou ametais são os elementos que estão aqui nesse rosa, esse roxo mais forte. Qual que é a diferença entre esses elementos? Os metais são aqueles elementos que querem perder elétron,
tá? Lembra, ó, família 1, família 2, até mesmo a família 13 são elementos que querem perder elétron. E os ametais são elementos que querem ganhar elétrons, tá? Então, principalmente aqui, ó, família 16, 17, a maioria da família 15. Então, gravem isso. Metal quer perder elétron, ametal quer ganhar, tá? Alguns comentários importantes. O hidrogênio, ele é um ametal, tá? Porque ele é um elemento que quer ganhar elétron. E tem algumas tabelas aqui que trazem os semimetais. Tem tabela que trazem semimetais, tem tabela que não traz, tá? Os semimetais são os elementos meio confusos, meio chatos de trabalhar, porque dependendo da situação eles podem ganhar ou, dependendo da situação, eles podem perder elétron. Então, eles são um intermediário. Mas tem uma coisa boa aí para vocês, pessoal. Dificilmente ele vai aparecer numa questão, tá? Então, a única coisa que eu quero que vocês saibam é metal são os que querem perder e ametal são os que querem ganhar. A maioria da tabela periódica é formada por metais. Agora, vamos discutir. Existem vários tipos de ligação química. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a ligação iônica, tá? Para começar, pessoal, a ligação iônica ela é uma ligação feita entre um metal e um ametal, né? Um não metal. Esse prefixo A é uma negação, né? Ametal, não metal. Bem, o metal quer perder, o ametal quer ganhar. Então não é uma situação muito difícil de resolver, você concorda? Se eu tenho um átomo que quer perder elétrons e outro que quer ganhar, esse átomo que quer perder doa seus elétrons para aquele átomo que quer ganhar, certo? Então, ó, vamos entender o que acontece aqui no caso do NaCl. O que eu vou fazer aqui no caso do NaCl? Vou fazer de preto mesmo. Pessoal, o NaCl, eu tenho o sódio, que é o elemento da família 1, tá? E ele é um elemento que possui um elétron na última camada. Então, o que eu fiz aqui, ó, foi representar o 1 elétron que ele tem na última camada, certo? O cloro, ele é um elemento da família 17 e ele possui 7 elétrons na última camada. Então, tá aqui, ó, 7 pontinhos são os 7 elétrons do cloro, não sei porque o computador apagou o meu do sódio aqui, tá? Como o sódio tem 1, o objetivo dele é perder um elétron. Como o cloro tem 7, o objetivo dele é ganhar um elétron para ficar com 8. Então, nós temos o sódio que quer perder, nós temos o cloro que quer ganhar. Então, o que vai acontecer? O sódio vai dar o seu elétron para o cloro. Problema resolvido, não é? Só que aqui, quando o sódio dá seu elétron para o cloro, acontece algumas coisas. O quê? Lembra que quem perde elétron fica com carga positiva? Então, o sódio ele acaba virando o cátion Na+. Quem ganha elétron, ó, o cloro agora ele possui 8 elétrons na sua última camada. Só que quem ganha elétrons fica com carga negativa, vira um ânion. Então, nós temos o sódio positivo, o cloro negativo. Carga positiva, carga negativa se atraem. Ou seja, o átomo de sódio ele acaba meio que grudando, ficando junto ao átomo de cloro, porque o positivo atrai o negativo. E aí, com isso, eu formo esse meu composto, o NaCl, tá? Chamado de cloreto de sódio, que vocês conhecem como sal de cozinha. Tá? Então, o sal de cozinha é a combinação de sódio e cloro que estão juntos, porque positivo atrai negativo. Tá? Aqui nós temos esquematicamente o que aconteceu. Tá? O sódio, pessoal, ele tem 11 elétrons ao todo, mas na última camada é só 1. Tá? Enquanto o cloro ele tem 17, mas o que interessa para nós é só a última camada. Na última camada ele tem 7. Aí o sódio vai lá, dá seu elétron para o cloro. Ó, tá vendo que agora a última camada do sódio é outra e ela está completa? E a última camada do cloro também. Então foi isso aqui que aconteceu. Ó. O sódio deu seu elétron para o cloro. Tá? E o composto formado, então, foi o NaCl. Beleza? Agora vamos fazer alguns exercícios aqui, alguns exemplos, pessoal. Tá? Primeiro caso, ele quer saber qual a substância formada entre o cálcio e o cloro. Tá? Primeira coisa, se eu quero saber qual é a combinação, eu teria que olhar
onde fica o cálcio e o cloro na tabela periódica. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. O cálcio, ele é um elemento da família 2, ou seja, ele vai ter 2 elétrons, e o cloro, ele é da família 17, ele vai ter 7, tá? Então vamos lá, ó. Vou desenhar aqui o cálcio com 2 elétrons, 2 pontinhos, e eu vou desenhar o cloro com 7 elétrons, 7 pontinhos. Qual é o problema que nós temos aqui, pessoal? Como o cálcio ele tem 2 elétrons, ele quer perder os 2 elétrons. E o cloro tem 7, ele quer ganhar 1. O problema aqui é justamente a quantidade. Ó. O cálcio vai lá, dá seu elétron para o cloro, resolveu a vida desse cloro, o cloro ganhou o elétron que ele queria ter ganho, entretanto, o cálcio não está satisfeito. O cálcio ele precisava se livrar dos 2 elétrons que ele tinha, né? Como que eu vou resolver esse problema então, pessoal? Eu vou precisar de um outro átomo de cloro aqui, ó. Tá? Um outro átomo com 7 elétrons. Por quê, pessoal? Com esse outro átomo de cloro, o cálcio vai lá, doa seu segundo elétron para o cloro e agora sim está todo mundo satisfeito. Tá? O cálcio perdeu os 2 elétrons que queria ter perdido, cada um dos cloros ganhou um elétron que queria ter ganho, tá? E aqui que nós vamos formar aqui, ó. Como o cálcio ele perdeu 2 elétrons, ele fica com 2 cargas positivas, ele vira Ca2+. Cada cloro ganhou um elétron, então cada cloro vai virar então um Cl-, tá? E aí, esses 3 átomos aqui, eles vão se atrair e vão formar um composto cuja fórmula é CaCl2. Por que eu tive que colocar esse 2 aqui embaixo? Porque eu tinha 2 cloros, tá? É um composto formado, então, pela combinação de um cálcio com 2 cloros. Essa é a fórmula do composto formado entre o cálcio e o cloro, tá? Próximo exemplo aqui, ó. Qual a substância formada entre o sódio e o oxigênio? Lembrando aqui, pessoal, o sódio, família 1, tem 1 elétron. O oxigênio, família 16, 6 elétrons. Então, vamos lá. Então, vou desenhar o sódio aqui com 1 elétron. Vou desenhar o oxigênio com 6. Bem, quem tem 1 elétron quer perder 1. Tá? O problema é que quem tem 6 quer ganhar 2, né? Então, ó, se o sódio der seu elétron para o oxigênio, fechou para o sódio, ele está satisfeito, porém o oxigênio não. O oxigênio com 6 passou a ter 7 elétrons, não é o que ele quer ainda. Então, eu vou precisar de um outro átomo de sódio que também possui 1 elétron, para que ele possa doar esse 1 elétron dele para o oxigênio. E dessa maneira aqui, todos vão ficar felizes, né? O que aconteceu nesse caso? Cada sódio perdeu 1 elétron, então cada sódio virou Na+. Eu tenho 2 sódios com carga Na+. Já o átomo de oxigênio, ele ganhou 2. Quem ganha fica negativo, quem ganha 2 fica 2 negativo, tá? Esses 3 íons aqui, eles vão se juntar para formar, então, o composto cuja fórmula é Na2O, tá? São 2 sódios e 1 oxigênio. Essa é a fórmula do composto formado entre o sódio e o oxigênio. Uma coisa importante, ó, no composto iônico eu sempre vou ter a combinação de positivo com negativo, tá? E o positivo ele sempre deve vir à frente da fórmula. Tá? Então, por isso que eu coloco primeiro o sódio, depois o oxigênio. Tá? Sempre primeiro o metal, depois o ametal. Vamos fazer o último exemplo desse jeito, e depois a gente vai aprender a fazer de uma outra maneira essas ligações. Ele quer saber qual a fórmula da substância formada entre o alumínio e o oxigênio. Alumínio, família 13. 3 elétrons na última camada, oxigênio, família 16, 6 elétrons na última camada. Então, vamos desenhar aqui, ó, um alumínio com seus 3 elétrons
e o oxigênio com seus 6 elétrons. Quem tem 3 quer perder os 3, né? E quem tem 6 quer ganhar 2. Então, eu vou pegar um elétron do alumínio e vou dar para o oxigênio. Vou pegar outro elétron do alumínio, vou dar para o oxigênio. Para esse oxigênio fechou, ele ganhou os 2 elétrons que ele queria ter ganho, mas para o alumínio o negócio ainda não está bom. Ele não perdeu os 3 elétrons que ele queria ter perdido. Então, eu vou precisar de um outro átomo de oxigênio aqui. Tá? Com esse outro átomo de oxigênio, o alumínio vai lá, doa o seu terceiro e último elétron, fechou a vida desse alumínio, mas esse novo oxigênio não ficou satisfeito. Ele precisava ter ganho 2, ele ganhou só 1. Então, para resolver esse problema, eu vou precisar de um outro átomo de alumínio que possui 3 elétrons. Esse outro átomo de alumínio vai lá, dá o seu elétron para o oxigênio, fechou a vida desse segundo oxigênio, mas não fechou a vida desse alumínio, porque ele precisava perder 3, ele perdeu só 1. Então, bora lá para mais um átomo de oxigênio. E agora que eu tenho mais um átomo de oxigênio, eu vou conseguir resolver meu problema, né? Porque aí o alumínio dá seu elétron para esse oxigênio, dá o outro que ele queria perder para o oxigênio. Agora, finalmente, eu tenho todo mundo satisfeito. Todos os alumínios perderam 3, todos os oxigênios ganharam 2, tá? Então, nesse caso, quem perde 3 fica com 3 cargas positivas, não é isso? Então, eu vou ter 2 cátions alumínio 3+, e quem ganha 2 elétrons fica com 2 cargas negativas. Então, eu vou ter 2 ânions oxigênio 2-, tá? Eu vou ter que combinar todos esses 5 íons para formar o meu composto. A fórmula do meu composto, então, vai ser 2 alumínios, Al2, 3 oxigênios, O3. Então, essa é a fórmula da substância formada pela combinação de alumínio com oxigênio, certo? A questão é, a gente fez os desenhos aqui das estruturas, tá? Mas toda vez que eu pedir um composto iônico, vocês vão ter que fazer isso, tá? E a resposta é ter um jeito mais fácil da gente resolver esse problema sem necessariamente ficar apelando para os desenhos. E é isso que a gente vai ver agora, tá? Vamos fazer aqui, ó, tá vendo até que eu deixei menos espaço, justamente porque eu não vou apelar para o desenho, eu vou ocupar menos espaço, tá? E eu vou tentar fazer a combinação entre o alumínio e o flúor. Vamos dar uma olhada nas famílias. Alumínio, família 13, 3 elétrons a última camada. O flúor, família 17, 7, tá? Então, eu vou até colocar aqui, ó, o alumínio é da família 13 e o flúor é da família 17. Pessoal, quem é da família 13 tem 3 elétrons a última camada, tem tendência de perder 3 elétrons. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que o alumínio ele quer perder 3 elétrons, então eu já vou colocar aqui, ó, que o alumínio vai virar Al3+. O flúor da família 17 tem 7 elétrons, tendência para ganhar 1 e ficar com 8. Quem ganha 1 elétron vai ficar com uma carga negativa, certo? E qual é o macete para eu não precisar ficar desenhando? O macete é o seguinte, eu vou pegar esses números e vou inverter eles de posição. Então, eu vou pegar esse 3 alumínio e vou mandar aqui para baixo com o flúor. E esse número 1, que está invisível no flúor, eu vou mandar ele lá para o alumínio. Tá? Então, eu vou inverter os números de posição e vou mandar eles para baixo. E aí, a fórmula do meu composto vai ser AlF3. Tá? O 1 veio para o alumínio, o 3 veio para o flúor. Acabou aqui a nossa questão, sem eu precisar fazer o desenho. Tá? Se eu fosse fazer o desenho, eu ia descobrir que eu preciso de um átomo de alumínio e 3 átomos de flúor para o negócio ficar satisfeito. Tá? Se eu fizesse, por exemplo, o lítio com enxofre, vamos dar uma olhada. Lítio, família 1, 1 elétron. Enxofre, família 16, 6 elétrons. Tá? Então, o lítio é da família ou do grupo 1 e o enxofre é da família ou do grupo
16. Quem tem um elétron na última camada quer perder um, então aqui eu vou ter lítio mais. E quem tem 6 elétrons quer ganhar 2, então aqui eu vou ter S2 menos, correto? Pelo macete eu vou inverter os números de posição, né? Esse 1 do lítio vem aqui para baixo no enxofre e esse 2 do enxofre vem aqui para baixo no lítio. Como vai ficar a fórmula final, então? Li2S1, tá? Então, essa é a fórmula do composto formado entre o lítio e o sódio. Beleza? Se você prestar atenção, funcionaria nos casos anteriores, tá? No caso do alumínio com oxigênio, por exemplo, o alumínio ele perde 3 elétrons, então ele fica 3 positivo. O oxigênio ganha 2, ele fica 2 negativo. Se nós invertêssemos aqui, ó, 3 para cá, 2 para lá, notem que eu cairia na minha resposta. Tá vendo, ó, que eu conseguiria ter feito o exercício anterior de maneira bem mais rápida, tá? Potássio e bromo. Tá? Potássio e bromo, vamos dar uma olhada aqui, ó. Potássio, família 1, bromo, família 17. Então, vamos colocar aqui, ó. Potássio da família ou do grupo 1 e o bromo do 17. Bem, quem tem um elétron quer perder um, né? Então, o potássio vai ficar 1 positivo e o bromo que tem 7, ele quer ganhar 1, ele vai ficar 1 negativo. Esse é um caso simples de resolver, né? Os dois números que eu tenho são o número 1, então eu vou mandar um para lá, um para cá. E a fórmula do meu composto vai ficar, então, 1K e 1F. Somente, então, KF. Fechou. Tá? O último caso, que é o caso que vai me complicar um pouquinho, que nós temos uma situação que eu quero comentar com vocês, que é o cálcio com oxigênio. Tá? Cálcio, família 2. Oxigênio, família 16. O que acontece nessa situação, pessoal? Quem é da família 2 tem tendência de perder 2 elétrons, então vai ficar 2 positivo. Quem é da família 16 tem 6 elétrons, quer ganhar 2. Tá? Se você invertesse as cargas aqui, ficaria... Eu vou fazer, tá? Mas não é o certo. Ficaria Ca2O2. Tá? Mas por que não é essa a resposta, pessoal? Deixa eu apagar aqui. Vamos fazer o desenho para entender melhor o que acontece? Ó, eu vou fazer aqui no canto. Se eu tivesse o cálcio com 2 elétrons e o oxigênio com 6, o objetivo do cálcio era perder 2, o objetivo do oxigênio é ganhar 2. Então eu posso simplesmente pegar os 2 elétrons do cálcio e mandar para o oxigênio. E aqui, ó, acabou o exercício. Eu não preciso de mais cálcio, eu não preciso de mais oxigênio. Basta um cálcio e um oxigênio, o exercício está resolvido, tá? E como que eu adapto isso a essa fórmula? Pessoal, tá vendo que as cargas elas são iguais? Tá? A gente vai fazer algo que a gente faz parecido na matemática, a gente vai simplificar, tá? Como eu tenho 2 e 2, eu vou simplificar para 1 e 1. Mais ou menos o que vocês fariam, por exemplo, se eu tivesse uma fração de 2 dividido por 2, tá? 2 dividido por 2 você pode simplificar, né? É a mesma coisa que 1 dividido por 1. Você vai fazer isso e tem que fazer, é obrigatório que se faça isso. E aí a gente vai então inverter as cargas. 1 para lá, 1 para cá. Nós chegaremos então à nossa fórmula, que é Ca1O1, tá? CaO. Beleza? Então lembre-se disso, pessoal. Quando as cargas forem iguais, você simplifica. Tá? No caso, 2 cargas iguais, vai ficar, simplificando, vai ficar 1 e 1. E aí a gente chega na nossa fórmula. Beleza? E para a gente fechar, algumas características dos compostos iônicos. Bem, eu já comentei com vocês que a ligação é devido à atração do cátion, do positivo, com o ânion negativo. Tá? Pessoal, essa força de atração ela é bastante forte, então a ligação iônica ela é uma ligação muito forte. E o que acontece? Ó? Como eu vou ter vários cátions e vários ânions, eu vou acabar formando uma estrutura cristalina. É como
se você tivesse vários pedacinhos de ímã, tá? Não sei se vocês já quebraram ímã ou já mexeram com vários pedacinhos de ímã. Como os ímãs se atraem, se esses pedacinhos ficam um perto do outro, eles se juntam e ficam organizados, né? Um ímã grudado no outro. A mesma coisa acontece aqui, ó. Um átomo de sódio, que seria uma bolinha cinza, gruda no átomo de cloro, que é a bolinha azul, que gruda no sódio, que é cinza, que gruda no cloro, que é azul, e vai formando uma rede infinita disso, e bem organizada, tá? Essa figura que nós temos aqui, pessoal, a gente chama de uma estrutura cristalina. Isso é característico de todo composto iônico, tá? Todo composto iônico forma essa estrutura organizada. E o que é a forma? Por exemplo, NaCl. A gente sabe que é um sódio e um cloro. Significa que para cada uma bolinha de sódio, que é o cinza, nós vamos ter uma bolinha de cloro, que é o azul. Tá? Agora, quando a gente fala, por exemplo, CaF2, que são um cálcio e 2 flúors, tá? Seria uma estrutura parecida com essa aqui, tudo bem que as bolinhas estão um pouquinho menor, né? Mas seria, o cálcio seria a bolinha preta, enquanto o flúor seria a bolinha azul. E eu teria uma estrutura na qual cada uma bolinha preta eu precisaria de 2 bolinhas verdes, e não azul, né? Sei lá, por que eu falei azul. Então, a cada uma bolinha preta, que é o cálcio, eu teria 2 bolinhas verdes, que é o flúor. Esse é o significado, então, daquela fórmula que nós estávamos determinando. E para fechar, pessoal, como os compostos iônicos, ele é uma força de atração muito forte e forma essa estrutura organizada, tá? Quando eu tenho átomos organizadinhos um do lado do outro, um preso do lado do outro, isso é característico de composto sólido, tá? Então, uma coisa que vai ser cobrado bastante daqui para frente, gravem. Todo composto que faz ligação iônica é sólido a temperatura ambiente, tá? A temperatura ambiente é 25 graus Celsius, que é mais ou menos a temperatura média aí em que a gente vive, tá? Então, a 25 graus Celsius, qualquer composto que faça ligação iônica vai ser sólido, certo? Com isso, então, fechamos essa nossa primeira aula.